Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus. Introdução. Você já teve a sensação de que Deus estava mudando completamente os seus planos sem te avisar antes? Imagine descobrir, de repente, que tudo aquilo que você tinha planejado para a sua vida não vai acontecer da forma que você imaginava. Agora imagine algo ainda mais difícil. Descobrir algo que poderia destruir sua reputação, seu casamento e sua paz, e mesmo assim ser chamado por Deus para confiar. Foi exatamente isso que aconteceu com José no Evangelho de hoje. Mas existe um detalhe nesse trecho da Bíblia que muita gente lê rápido demais e não percebe. E quando você entende isso, percebe que Deus também pode estar falando diretamente com você hoje. Porque José recebeu uma missão que parecia impossível. Uma missão que exigia 3 coisas extremamente difíceis: confiar quando tudo parecia errado, obedecer sem entender e proteger algo que vinha diretamente de Deus. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A forma como José reagiu a esse momento mudou completamente a história da humanidade. E talvez a forma como você reage aos momentos difíceis da sua vida também esteja definindo algo muito maior do que você imagina. Hoje, vamos mergulhar profundamente nesse evangelho e descobrir o segredo da atitude de José, o sinal que Deus envia antes de grandes mudanças e o que esse evangelho revela sobre momentos de confusão na nossa própria vida. Mas fique comigo até o final, porque a última mensagem desse evangelho pode ser uma resposta direta de Deus para algo que você está vivendo agora. Tópico 1. O silêncio de José e a prova que quase ninguém percebe. O evangelho começa dizendo: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Mas logo depois o texto revela algo que poderia se transformar em um grande escândalo. Maria estava prometida em casamento com José. Naquela época, isso não era apenas um namoro, era um compromisso extremamente sério. Mas antes de viverem juntos, Maria apareceu grávida. Agora pense por um momento no que isso significava para José. Na cultura da época, aquilo poderia ser interpretado como uma traição gravíssima. E José tinha 2 opções. 1. Expor Maria publicamente. 2. Se afastar discretamente. E é aqui que aparece algo que revela o coração desse homem. O Evangelho diz: José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Perceba algo profundo aqui. José ainda não sabia da ação de Deus. Ele ainda não sabia da história do anjo. Ele ainda não sabia do milagre. Mesmo assim, ele escolheu a misericórdia. Isso revela algo poderoso. Antes mesmo de entender os planos de Deus, José já tinha um coração alinhado com Deus. E talvez aqui esteja uma das maiores lições desse evangelho. Muitas pessoas querem entender tudo primeiro para depois confiar. Mas na Bíblia, quase sempre acontece o contrário. Primeiro vem a confiança, depois vem a revelação. José não reagiu com raiva, não reagiu com orgulho, não reagiu com vingança. Ele escolheu agir com justiça e compaixão. E talvez seja exatamente por isso que Deus escolheu José para algo tão grande. Porque Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura corações disponíveis. Agora vem a parte mais impressionante dessa história. Quando José tomou a decisão de se afastar, Deus entrou em ação. E isso revela algo profundo sobre a forma como Deus age. Muitas vezes, Deus fala quando nosso coração já escolheu o caminho certo. E foi exatamente nesse momento que algo sobrenatural aconteceu. Tópico 2. O sonho que mudou tudo e o chamado que também pode ser para você. O Evangelho continua dizendo algo extraordinário. Enquanto José pensava nisso, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Perceba um detalhe muito importante. José não estava distraído. Ele estava refletindo profundamente sobre aquela situação. Ele estava tentando fazer a coisa certa. E é nesse momento que Deus fala. O anjo diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa.
Essas palavras revelam algo muito humano. José estava com medo. Medo do que as pessoas iriam dizer, medo do julgamento, medo das consequências. E talvez você também esteja vivendo um momento assim. Momentos em que seguir o caminho certo parece difícil demais. Momentos em que confiar em Deus parece arriscado. Mas então o anjo revela algo que muda tudo. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Imagine o impacto dessas palavras. José descobre que aquilo que parecia um problema, na verdade era um milagre. Quantas vezes algo que parece confusão na nossa vida é na verdade Deus preparando algo maior? O anjo continua: ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Dar o nome naquela cultura significava algo muito profundo. Significava assumir a missão. Significava proteger. Significava aceitar o chamado de Deus. E aqui está um detalhe incrível. José não diz uma única palavra no Evangelho. Nenhuma. Mas ele faz algo que fala mais alto do que 1000 discursos. O texto termina dizendo: José acordou e fez como o anjo do Senhor havia mandado. Simples assim. Sem discussão, sem demora, sem resistência. José simplesmente obedeceu. E isso revela uma verdade poderosa. Grandes planos de Deus muitas vezes começam com um simples ato de obediência. José não tinha ideia de tudo o que iria acontecer. Ele não sabia sobre a fuga para o Egito, o perigo que viria de Herodes ou a missão gigantesca de criar o Filho de Deus. Mas ele deu o primeiro passo. E talvez seja exatamente isso que Deus espera de nós. Não que entendamos tudo, mas que demos o próximo passo de fé. Porque quando Deus entra na nossa história, até os momentos mais difíceis podem se transformar em propósitos divinos. Encerramento. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já viveu um momento em que não entendia o que Deus estava fazendo na sua vida? Momentos em que parecia que tudo estava fora de lugar? Talvez esse evangelho esteja lembrando você de algo essencial. Deus pode estar trabalhando mesmo quando você ainda não entende nada. E às vezes, aquilo que parece confusão é apenas Deus escrevendo uma história maior. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu confio nos teus planos. Eu quero ler sua mensagem e rezar por você. E se você gosta de refletir profundamente sobre o Evangelho e fortalecer sua fé todos os dias, se inscreva no canal Conexão Divina, porque aqui nós mergulhamos na Palavra de Deus de uma forma que transforma a nossa vida. E lembre-se, assim como Deus guiou José, Deus também está guiando a sua história, mesmo que você ainda não consiga ver. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus.